Elton John acaba de romper o silêncio sobre Meghan Markle, e isso provocou uma tempestade de especulações. Durante um julgamento recente, o lendário músico deu dicas sobre o passado de Meghan e sugeriu conexões que a colocam em uma posição completamente nova e obscura. O que exatamente Elton revelou? E como essas alegações poderiam perturbar a imagem cuidadosamente elaborada que Meghan apresentou ao mundo? As respostas podem ser mais explosivas do que se esperava. O papel de Elton John no julgamento de Kevin Spacey. O julgamento de Kevin Spacey já estava ganhando as manchetes com suas alegações de alto nível e intenso drama no tribunal. Mas o envolvimento de Elton John trouxe uma reviravolta inesperada. Chamado a testemunhar em favor de Spacey, as declarações de Elton foram além do caso imediato. Ofereceram um vislumbre do lado mais sombrio de Hollywood. Para a surpresa de muitos, seu depoimento tomou um rumo que tocou em ninguém menos que Meghan Markle, com implicações que agora estão abalando os alicerces de sua imagem pública. Durante o julgamento, Elton John descreveu encontros em festas exclusivas de Hollywood, com a presença de Spacey e outros grandes nomes do setor. Entre as revelações estava a alegação de que Meghan Markle havia se misturado a esses círculos de elite, supostamente cruzando com figuras controversas, como Harvey Weinstein e Brett Ratner. Embora os detalhes não tenham sido o foco principal do julgamento, os comentários de Elton pintaram um quadro de Meghan navegando em um mundo repleto de jogos de poder e compromissos éticos. Um dos momentos mais marcantes foi quando Elton fez referência a uma reunião em que Meghan teria sido vista se envolvendo com produtores de alto nível, em circunstâncias que alguns descreveram como completamente obscuras. A alegação chamou a atenção, especialmente devido às reputações infames de Weinstein e Ratner. Ambos enfrentaram a desgraça pública devido a alegações de má conduta. Os comentários de Elton sugeriram um esforço calculado por parte de Meghan para garantir sua posição no setor. Uma sugestão que provocou um debate acalorado sobre sua ambição e seus métodos. As revelações do tribunal ampliaram o ceticismo sobre a imagem cuidadosamente cultivada de Meghan como humanitária e defensora do empoderamento das mulheres. Os críticos argumentam que suas supostas associações com figuras como Weinstein minam os valores que ela agora defende publicamente. Os apoiadores, por outro lado, insistem que tais conexões foram circunstanciais, típicas de uma jovem atriz que está navegando no exigente cenário de Hollywood. Mas os efeitos do testemunho de Elton foram profundos. Os meios de comunicação e os comentaristas online aproveitaram suas observações e as usaram para alimentar as narrativas em andamento sobre o suposto oportunismo de Meghan. Embora o próprio Elton John tenha se abstido de fazer acusações detalhadas, seu depoimento lançou uma longa sombra. A questão agora é: quanto do sucesso de Meghan está enraizado no talento e na determinação genuínos e quanto decorre de alianças estratégicas com indivíduos poderosos e às vezes moralmente questionáveis? Além da intriga, há o relacionamento tenso entre Elton John e os Sussex nos últimos anos. Antes um aliado próximo do príncipe Harry e Meghan, a decisão de Elton de revelar esses detalhes levou a especulações sobre tensões crescentes. Seu depoimento parece refletir uma desilusão mais ampla com o casal, especialmente à luz das controvérsias que cercam seus empreendimentos pós-realeza. Com os comentários de Elton John abrindo as portas, a narrativa em torno de Meghan deve se tornar ainda mais complexa. Ambições e supostos negócios de Meghan Markle em Hollywood. Antes de se tornar duquesa, Meghan Markle era uma aspirante à atriz que navegava no desafiador e muitas vezes cruel mundo de Hollywood. De origens humildes, Meghan demonstrou uma clara determinação de subir na hierarquia. Ela conseguiu papéis menores em programas como General Hospital e CSI. E por quê? No entanto, foi seu avanço nos dramas jurídicos que finalmente a colocou no mapa. No entanto, por trás de sua imagem polida de sucesso, alegações de ambição calculada e táticas controversas lançaram uma sombra sobre seus anos em Hollywood. A ascensão de Meghan em Hollywood não foi nada meteórica. Ela começou como um modelo de maleta no game show Deal or No Deal e passou por uma série de pequenos papéis que raramente atraíam atenção significativa. Mas aqueles que a conheceram durante esse período sempre comentavam sobre seu foco e tenacidade. Ex-colegas a descreveram como alguém que entendia a importância da rede de contatos e da visibilidade em um setor que recompensa a persistência tanto quanto o talento. Seu papel como Rachel Zane em Suits
foi um ponto de virada significativo. O programa deu a ela uma plataforma para mostrar suas habilidades, mas também revelou seu talento para construir relacionamentos que poderiam avançar em sua carreira. Embora essas qualidades sejam frequentemente elogiadas em outros contextos, desde então elas têm sido analisadas sob uma ótica diferente, especialmente à luz de alegações recentes. Entre as alegações mais prejudiciais que surgiram sobre o passado de Meghan em Hollywood estão os supostos vínculos com os produtores Harvey Weinstein e Brett Ratner. Ambos os homens, hoje famosos por seu comportamento predatório e abuso de poder no setor, foram associados a Meghan em vários relatórios. É importante observar que essas alegações permanecem especulativas, mas a associação por si só levantou questões sobre os compromissos frequentemente exigidos no ambiente tóxico de Hollywood. Uma alegação específica sugere que Meghan compareceu a várias festas particulares organizadas por essas figuras, eventos que eram notórios por suas listas de convidados exclusivos e negociações nos bastidores. Fontes alegaram que Meghan foi vista nessas reuniões se misturando com homens influentes, o que levanta especulações sobre se sua presença fazia parte de uma estratégia maior para garantir papéis ou conexões. Embora não haja evidências diretas que a vinculem a qualquer conduta antiética, a ótica dessas supostas associações alimentou as críticas. Para complicar ainda mais a situação, há a sugestão de que o papel de Meghan no filme Horrible Bosses, uma breve aparição que ela comemorou publicamente, pode ter sido facilitado por seu relacionamento com Ratner. Relatórios afirmam que Meghan passou um tempo com Ratner durante esse período. As acusações em torno dos negócios de Meghan em Hollywood, sem dúvida, complicaram sua imagem pública. Os comentários de Elton John no tribunal, combinados com a especulação persistente sobre seu passado, forneceram combustível para aqueles que a consideram mais focada em ganhos pessoais do que em empreendimentos altruístas. Em última análise, a história de Meghan Markle em Hollywood é uma história de ambição, resiliência e controvérsia. Se suas ações representam uma navegação estratégica em um setor difícil ou um padrão de comportamento oportunista, é uma questão que divide opiniões. O que fica claro é que seus anos em Hollywood continuam a moldar a narrativa que a cerca. À medida que as atenções se voltam para sua vida pós-realeza, os esforços de Meghan para controlar sua narrativa enfrentam desafios significativos. Será que ela conseguirá conciliar as acusações de seu passado com a imagem que construiu hoje? E será que outras revelações esclarecerão a extensão de seus supostos negócios? Essas perguntas permanecem, sugerindo uma história que está longe de ser resolvida. O rompimento entre Elton John e os Sussex. Durante anos, Elton John compartilhou um relacionamento próximo com o príncipe Harry e, posteriormente, com Meghan Markle. Elton é bem conhecido por seu apoio inabalável à princesa Diana e seus filhos. Inicialmente, ele pareceu estender a mesma lealdade a Harry e Meghan quando eles enfrentaram as pressões da vida real. Desde que hospedou o casal em sua propriedade particular na França, inicialmente pareceu estender a mesma lealdade a Harry e Meghan, enquanto eles enfrentavam as pressões da vida real. Desde hospedar o casal em sua propriedade particular na França, até defendê-los publicamente das críticas, Elton parecia ser um dos aliados mais confiáveis do casal. No entanto, eventos recentes sugerem um esfriamento significativo das relações, marcado por desprezos, desentendimentos e um rompimento crescente. O vínculo de Elton John com o príncipe Harry remonta à infância de Harry. O cantor sempre agiu como confidente e protetor após a trágica morte da princesa Diana. O tributo sincero de Elton a Diana em seu funeral, a icônica apresentação de Candle in the Wind, consolidou seu papel de firme apoiador dos filhos dela. Esse relacionamento se aprofundou ao longo dos anos, com Elton oferecendo conselhos e apoio emocional a Harry, enquanto ele navegava pela vida adulta e pelo intenso escrutínio da vida real. Depois que Harry se casou com Meghan em 2018, Elton a recebeu em seu círculo. O casal ficou hospedado em sua luxuosa propriedade francesa, e Elton os defendeu de acusações de hipocrisia quando usaram seu jato particular para viajar. Ele até se apresentou na recepção do casamento deles. Na época, Elton foi uma das poucas figuras proeminentes que se manifestou publicamente a favor do casal, muitas vezes contrariando as narrativas negativas da mídia sobre os Sussex. No entanto, começaram a surgir rachaduras no relacionamento deles,
quando Harry e Meghan entraram na vida pós-realeza. Especulações sobre um rompimento surgiram depois que Elton supostamente se distanciou do casal após suas batalhas legais de alto nível com os tabloides britânicos. Embora Elton tenha falado abertamente sobre seu próprio desdém pela intrusão da mídia, fontes sugerem que ele ficou frustrado com a abordagem do casal Sussex, particularmente com as críticas públicas à família real. As tensões pareceram aumentar durante o julgamento de Kevin Spacey, quando o depoimento de Elton John implicou indiretamente Meghan Markle nos negócios mais obscuros de Hollywood. Embora seus comentários tenham sido factuais e focados no contexto do julgamento, suas implicações para o caráter de Meghan não passaram despercebidas. As consequências do depoimento de Elton foram palpáveis. Observadores notaram que Harry e Meghan estavam visivelmente ausentes da prestigiada festa de Elton John para assistir ao Oscar da Fundação AIDS no início deste ano. Para aumentar a tensão, houve um suposto desentendimento sobre o livro de memórias de Harry Spare. Elton, que enfrentou suas próprias controvérsias por causa de sua autobiografia sincera, teria expressado preocupação com a decisão do Sussex de expor publicamente suas queixas, especialmente aquelas que envolvem a família real. Embora esses relatos não tenham sido confirmados, eles ressaltam a percepção crescente de uma desconexão entre Elton e o casal. Para Elton, as consequências vão além de seu relacionamento com o Sussex. Sua disposição em abordar temas polêmicos reforça sua reputação como alguém que não tem medo de falar a verdade. No entanto, isso também levanta questões sobre o impacto de longo prazo em suas amizades dentro dos círculos reais. Meghan Markle, percepção versus realidade. A vida pós-real de Meghan Markle tem sido dominada por seus esforços para se estabelecer como humanitária e líder de pensamento. Por meio de projetos como a Sussex's Arkwell Foundation e a Media Ventures em plataformas como Spotify e Netflix, Meghan se posicionou como uma voz de mudança. Ela tem falado com frequência sobre a importância de retribuir, compartilhando histórias de seu trabalho em abrigos para mulheres e sua defesa de comunidades subrepresentadas. Seus discursos e entrevistas geralmente destacam seus desafios pessoais, desde a navegação em sua identidade birracial até o enfrentamento do escrutínio implacável da mídia. Essas narrativas repercutiram entre os apoiadores, que veem Meghan como uma figura identificável, alguém que superou as adversidades para se tornar uma força do bem. Para muitos, sua jornada de atriz de Hollywood à duquesa e depois a figura pública independente simboliza resiliência e força. Agora, as alegações sugerem que Meghan não estava apenas navegando em Hollywood, mas estava fazendo isso com uma abordagem calculada. Muitos críticos argumentam que essa narrativa de ambição entra em conflito com a imagem atual de Meghan como uma filantropa movida por objetivos altruístas. O contraste entre suas supostas negociações em Hollywood e seu atual trabalho de defesa alimentou acusações de hipocrisia. Os detratores questionam se seus esforços são motivados mais pela autopromoção do que pelo cuidado genuíno com as causas que ela defende. Os comentários de Elton John no tribunal deram mais credibilidade a essas alegações e desafiaram a narrativa que Meghan procurou estabelecer em sua vida pós-realeza. Seu depoimento sugeriu que o envolvimento de Meghan nos círculos de elite de Hollywood estava longe de ser acidental e sugeriu um comportamento que muitos consideram oportunista ou duvidoso. Como a narrativa em torno de Meghan continua a evoluir, a tensão entre percepção e realidade permanece sem solução. As revelações de Elton John acrescentaram uma camada de complexidade e forçaram tanto os apoiadores quanto os críticos de Meghan a reavaliar suas posições. Meghan é uma vítima da cultura tóxica de Hollywood? Ou ela é uma jogadora experiente que usou isso a seu favor? E será que seu atual trabalho de advocacia pode conciliar as alegações de seu passado? As respostas a essas perguntas provavelmente moldarão a compreensão do público sobre Meghan nos próximos anos. Se ela sairá mais forte dessas controvérsias ou se verá sua narrativa se desfazer ainda mais. Meghan Markle continua sendo uma das figuras mais polêmicas aos olhos do público atualmente. O legado e a franqueza pública de Elton John. A franqueza de Elton John muitas vezes se cruzou com sua filantropia e ativismo. Ele usou sua plataforma para defender os direitos LGBTQ+, combater o estigma em torno do HIV/AIDS e defender a conscientização sobre a saúde mental. Sua Elton John AIDS Foundation
arrecadou milhões para combater a epidemia e é uma prova de seu compromisso com a criação de mudanças significativas. Em cada uma dessas áreas, Elton não hesitou em chamar a atenção para a hipocrisia, desafiar as normas sociais e responsabilizar os líderes. No mundo do entretenimento, Elton criticou repetidamente as práticas exploradoras e muitas vezes tóxicas que prejudicaram inúmeras pessoas. Desde a defesa da privacidade da princesa Diana e de seus filhos até a denúncia da intrusão da mídia, as ações de Elton refletem um profundo senso de justiça e responsabilidade. Sua disposição de defender aquilo em que acredita, mesmo contra gigantes do setor, lhe rendeu tanto admiração quanto controvérsia. Seus comentários durante o julgamento de Kevin Spacey ofereceram um raro vislumbre de sua frustração com o lado sombrio de Hollywood. Em um mundo em que a imagem geralmente tem prioridade sobre a integridade, o testemunho de Elton destacou as contradições que ele observa há muito tempo no setor. Sua decisão de falar sobre Meghan Markle parece resultar dessa desilusão mais ampla. A cultura de oportunismo e manipulação de Hollywood, há muito tempo, é um ponto sensível para Elton. Suas revelações sobre as supostas associações de Meghan com figuras como Harvey Weinstein e Brett Ratner, sejam elas intencionais ou incidentais, ressaltam seu compromisso de lançar luz sobre o lado ruim do setor. De certa forma, seu testemunho durante o julgamento também serve como um comentário mais amplo sobre a contínua prestação de contas do setor de entretenimento. Nos últimos anos, movimentos como o Me Too e o Time's Up expuseram os abusos sistêmicos de poder que há muito assolam Hollywood. Embora esses esforços tenham levado a um progresso significativo, os comentários de Elton destacam o trabalho que ainda precisa ser feito. A decisão de Elton de quebrar seu silêncio sobre Meghan Markle se encaixa em uma longa tradição de dizer a verdade, seja desafiando políticas opressivas, expondo a corrupção do setor ou defendendo comunidades marginalizadas. O legado de Elton é de coragem e convicção. Seus comentários recentes podem ter prejudicado os relacionamentos, mas também reafirmam seu compromisso de responsabilizar figuras poderosas. Suas revelações podem provocar conversas desconfortáveis, mas também são uma oportunidade de exigir melhor, tanto do setor quanto daqueles que procuram moldar a opinião pública. Como sempre, sua voz é capaz de cortar o ruído, lembrando ao mundo o poder de falar a verdade ao poder. O futuro de Meghan. A reação do público aos comentários de Elton John sobre Meghan Markle foi explosiva e reflete as opiniões profundamente polarizadas que cercam a duquesa de Sussex. Para alguns, seus comentários confirmam suspeitas de longa data sobre a ambição e o suposto oportunismo de Meghan. Para outros, elas representam mais um exemplo de crítica direcionada contra uma mulher que tem enfrentado um escrutínio implacável desde que se casou com a família real. Na imprensa, a reação foi igualmente dividida. Os tabloides se aproveitaram do testemunho de Elton para reforçar as narrativas de Meghan como uma figura calculista que usou suas conexões em Hollywood e na família real para obter ganhos pessoais. Essas revelações minam a credibilidade de Meghan, especialmente à luz de seus projetos de alto nível, com Spotify e Netflix, e sua fundação Archewell. Outros meios de comunicação mais simpáticos destacaram os desafios de navegar no setor de entretenimento como uma jovem atriz, especialmente para as mulheres. Os defensores de Meghan ressaltam que a ambição não deve ser confundida com imoralidade. Eles também argumentam que os comentários de Elton podem ser interpretados como circunstanciais em vez de condenatórios. Um reflexo da cultura difundida de Hollywood, em vez de uma acusação pessoal ao caráter de Meghan. O momento dos comentários de Elton não poderia ser mais crítico para Meghan. Relatórios recentes sugerem que ela e o príncipe Harry estão explorando novas oportunidades após o término de seu contrato com o Spotify. Isso inclui colaborações com a Audible e outras plataformas de streaming. No entanto, as consequências das declarações de Elton podem lançar uma sombra sobre esses empreendimentos, já que questões sobre a integridade de Meghan ressurgem no discurso público. As marcas e as plataformas de mídia associadas a Meghan podem agora enfrentar um exame minucioso. Se essas alegações ganharem mais força, elas poderão prejudicar a capacidade da Sussex de garantir parcerias lucrativas ou atrair um público disposto a se envolver com seu conteúdo. A decisão de Elton de quebrar seu silêncio sobre Meghan Markle pode muito bem marcar um ponto de virada na narrativa pública dos Sussex.
As acusações relacionadas ao passado de Meghan em Hollywood desafiaram a autenticidade de sua imagem, forçando o casal e seus apoiadores a enfrentar questões incômodas. Esse momento pode ser uma oportunidade para os Sussex demonstrarem responsabilidade e abordarem essas alegações de frente. Ao reconhecer abertamente os desafios de seu passado e enfatizar seu compromisso com um trabalho significativo, eles podem recuperar a confiança e a credibilidade do público. Por outro lado, o fato de não abordar essas revelações poderia aprofundar a divisão entre seus apoiadores e críticos e complicar ainda mais seus esforços para manter a relevância e a influência. As verdades obscuras por trás do glamour de Hollywood. A decisão de Elton John de romper seu silêncio sobre Meghan Markle lançou um holofote sobre as complexidades de seu passado e as narrativas contrastantes que a cercam. Suas revelações reacenderam os debates sobre a integridade de Meghan e a autenticidade de sua imagem pública. Para uma figura que procurou se posicionar como defensora do empoderamento e da transparência, essas alegações representam um desafio significativo à sua reputação. Os comentários de Elton também destacam uma verdade mais ampla sobre o setor de entretenimento. Por trás do glamour, há um mundo em que a ambição e a moralidade muitas vezes se chocam. Seu depoimento é um lembrete de que as figuras públicas, por mais refinadas que sejam, devem ser responsabilizadas por suas ações. Em uma época em que a autenticidade é cada vez mais valorizada, a capacidade de Meghan de lidar com essas alegações pode determinar seu legado. Mas a intriga em torno de Meghan Markle continua. Quanto de sua história ainda não foi revelado? Há mais segredos enterrados em seu passado em Hollywood? Enquanto as perguntas persistem, uma coisa é certa. A linha entre percepção e realidade nunca é tão simples quanto parece. Você também está achando cada vez mais difícil formar uma opinião equilibrada sobre Meghan Markle? Adoraríamos se você compartilhasse suas opiniões nos comentários. Por enquanto, porém, vamos embora. Vejo você no próximo vídeo.